Muito bem, Guga Noblat, você gosta bastante do ministro Joaquim Barbosa, né? É alguém que te agrada, certo? O pessoal do PT, que é petista mesmo, não é o meu caso, eles não gostam muito do Barbosa porque ele condenou uma galera do mensalão, né? Barbosa, indicado pelo Lula, tá lá para ajudar o PT, foi o que mais se voltou contra o PT na época do mensalão e virou algoz para muitos petistas. Mas para mim não. Ele não ia sair candidato à presidência da República? Ele quase foi candidato. Na época que PSB. ele estava buscando, ele ciscou para lá, ciscou para cá. Na eleição de 2018 e nessa, há muitos meses atrás, chegaram a cogitá-lo mais uma vez como candidato do PSB, Partido Socialista Brasileiro, mas ele acabou desistindo, né? Chegaram a sugerir que ele poderia ser candidato, e é muito interessante você ver aquele que para muitos petistas é seu algoz, como mais um aliado, pelo menos de ocasião, para derrotar o bolsonarismo. Foi o que eu falei aqui, o Bolsonaro, ele está criando um ambiente parecido com o da época da ditadura, onde todo mundo que se diz democrático está de um lado, e aqueles que são contra o sistema, que ameaçam corromper a democracia, estão do outro. É isso que está acontecendo na prática. É por isso que você vê o Joaquim Barbosa, que não tem intenção, de fato, de entrar para a política, porque não entrou ainda, está lá apoiando o presidente Lula, o ex-presidente Lula, porque acha que, de fato, é necessário, dessa vez, aqueles que são favoráveis à democracia se posicionarem. Está se posicionando. Isso é aquilo que eu falei. É a imagem que o Bolsonaro colocou, de alguém que ameaça, de fato, o sistema, e quem quer defender a democracia vai ficar contra ele. Você estava coçando a cabeça, Paulinho? Por quê, hein? Eu tava, cara. Tá faltando Hervik aqui na minha cabeça. Tá difícil. Porque o Bolsonaro é um democrata. Olha só, é importante. Joaquim Barbosa é um tema importante pelo seguinte. Primeiro, lembrar que o Joaquim Barbosa foi nomeado ministro do Supremo Tribunal Federal por... Alguém me lembra aqui? Zoe? Lula. Nomeado por Lula. Falei já isso. Então, apoiou. E na eleição passada, na última eleição, ele esteve neutro ou apoiou alguém? Apoiou Haddad. Então não tem grandes novidades aqui nesse sentido. Agora, eu tenho uma coisa que eu quero chamar a atenção para as pessoas que estão assistindo em casa, e talvez até você, Paulo, fique surpreso quando eu disser o seguinte. Joaquim Barbosa é um dos grandes responsáveis pela falência institucional que o Brasil vive. Você vai falar assim, poxa, mas o Joaquim Barbosa? Vai falar, é sim. Pelo conceito de moral hazard, ou risco moral. Quando o Joaquim Barbosa, relatando o processo do mensalão, que demorou para um escambau, esse foi o primeiro ponto, a justiça não agiu de forma rápida, mas quando ele vai, naquele momento, e inocenta, ou sequer acusa o Lula, naquele momento o Brasil se afunda. Por quê? Porque em 2004, 2005, quando o PT monta o esquema de compra de votos do parlamento, o chamado mensalão, que eu espero que os petistas não digam que não existiu, eu espero pelo menos, o que o PT estava fazendo? Ele estava desviando dinheiro de empresas estatais, através de publicidade, mas ele estava desviando dinheiro de empresas estatais para comprar apoio político. E com isso, subverter a República. Porque uma vez que os parlamentares votavam não mais com base nas suas convicções ou com orientação dos seus partidos, e sim subornados pelo Poder Executivo, ora, neste momento, a República não funcionava mais, você não tinha mais a separação de poderes. Esses mesmos parlamentares, depois, aprovavam a nomeação de ministros do Supremo Tribunal Federal, muitos dos quais estão aí até hoje. Ora, os poderes pararam de funcionar naquele momento. Todas as pessoas, ou muitos dos que foram eleitos naquelas eleições e de lá para cá, foram eleitos de forma ilegítima, utilizando dinheiro desviado de corrupção, concorrendo de forma desleal nas eleições. E isso esculhambou o processo. Quem era o grande beneficiário desse sistema? Ora, compra de votos, o grande beneficiário é o Poder Executivo. Quem é o grande beneficiário do crime? O líder, o chefe do Poder Executivo, que era quem? Lula. O que o Joaquim Barbosa fez? Inocentou, ou pelo menos deixou de julgar, para ser correto, o Lula. Quando ele deixa de julgar o Lula, não aceita a acusação contra o Lula, não lembro exatamente qual foi o instrumento jurídico usado na época, mas o fato é que o PT se sentiu livre para repetir o esquema. E o Petrolão foi um sistema mais sofisticado do mensalão. E a República se subverteu novamente.
Se naquele momento Lula tivesse sido, como principal beneficiário do crime, condenado de forma exemplar, as instituições brasileiras teriam funcionado e nós não estaríamos no caos que vivemos hoje. Mas não, Joaquim Barbosa, não sei se por gratidão, ou às vezes até por um senso imbecil de tenho que preservar a instituição da presidência da República para evitar traumas, depois o povo resolve isso nas urnas, não puniu o principal beneficiário do crime. E aí nós chegamos nessa situação que nós estamos hoje. O moral hazard criado, o risco moral criado naquele momento pelo péssimo julgamento do Mensalão, que não condenou o principal beneficiário, que nos levou a esse caos que nós vivemos hoje em dia. Falando um pouco sobre a decisão de Joaquim Barbosa, Paulinha, de se aliar a quem? A quem? Lula, né? Tá aí do lado do Lula. Já esteve do lado do Haddad em 2018, como trouxe o Paulo, e agora apoiando o Lula. Zoe, por favor. O Joaquim Barbosa, mais conhecido como Fujão, né? Que até agora tem muita gente que não entendeu porque do nada ele decidiu se aposentar aí. Tem muita coisa nessa história aí, muita coisa cabulosa nessa história aí. Mas eu não fico surpresa, nem chocada com esse apoio. Era meio óbvio já, com várias atitudes, várias falas dele, a gente já sabia que ele apoiaria aí o Lula. E eu tenho a agradecer a pessoas como o Joaquim Barbosa, como o Alckmin, porque foram eles que fizeram com que o povo brasileiro acordasse. O povo hoje está cansado da política que era feita no passado. Era um grande teatro. No palco era uma coisa, era encenação. Era não, porque temos que brigar contra o Mensalão. Aí o Joaquim Barbosa, né, combateu aí, foi o relator do Mensalão, foi um grande crítico do Mensalão. Por trás dos panos, era todo mundo amiguinho. Mesma coisa do Alckmin, do PSDB. Uma falsa oposição. E quando o povo percebeu isso... Meu amor, desculpe. Nós vamos pedir para... Não, é que você tem que entender, Cubaninha, que é o seguinte, não é o Paulinho aqui pesquisa que vai lá e age simplesmente para você ficar brava. É que o seu microfone está ruim, meu amor. E quando o microfone está ruim, a gente precisa arrumar. Paulinho Figueiredo, por favor. Mano, acabou de falar. Calma, me ajuda aí, Paulinho. Se você quiser, eu deixo falar. Eu só estou entrando para cobrir aqui a falta da fala da Zoe. Eu acho que o que ela estava ilustrando, e estava ilustrando bem, é como hoje fica muito claro, né? Naquele momento, em 2000, se eu não me engano, na eleição de 2010, foi 2010? Não me lembro qual foi a eleição, que nós chegamos a achar que o Joaquim Barbosa seria um candidato da direita. Não sei se vocês lembram disso. As pessoas botavam Joaquim Barbosa de Batman, paladino da justiça, de o grande defensor da direita. E no final das contas, olhem as pessoas que nós dizíamos e achávamos que eram a direita. Joaquim Barbosa está aí fazendo o apoio a quem está fazendo já há algum tempo. Você tem o Alckmin agora, Fernando Henrique, todas as pessoas que eram colocadas como direita no Brasil, é a ideia aí do Teatro das Tesouras, né? Todas as pessoas que eram colocadas como direita no Brasil, na verdade, eram farinhas do mesmo saco. E eu não falo isso para colocar todo mundo no mesmo, no lado da esquerda. Não, eu falo isso porque vejam as ideias, vejam quais são as propostas que essas pessoas discutem, vejam quais são os discursos que elas defendem. Ora, será que essas pessoas têm valores associados ao que é considerado de direita, de liberdade do indivíduo, de proteção da família, dos valores tradicionais? Veja do direito constitucional à defesa. Veja se essas pessoas compartilham desses direitos. E não compartilham. Essas pessoas não compartilham dessa visão. Compartilham da visão de um Estado forte, agindo cada vez mais contra o interesse do cidadão. E isso fica bastante claro quando nós assistimos mais um desses apoios ao Lula. Muito bem. Paulinho, grato, viu, pela sua contribuição aqui neste momento tenso que nós tivemos. Certo, momento sonoro, certo, sim. Paulinha? Zoe, retoma desde o início o seu comentário. Não tem mais o que retomar, porque o Paulo Figueiredo já seguiu a linha de raciocínio que eu estava seguindo. Foi, igual a risada. Completou. Completou. Completou o raciocínio.